Parte 3. Havia uma habilidade conhecida como percepção de perigo. Entre aventureiros, aqueles com níveis em classes como Ladino e aqueles com habilidades sensoriais gostavam dessa habilidade. Como o nome indicava, permitia que o usuário percebesse o perigo ao redor dele. Havia duas variações principais dessa habilidade. Um tipo desconsiderava a lógica e a análise, tomando decisões antecipadas com base nas percepções de uma pessoa. A outra era o produto do raciocínio e dedução baseada em experiência. O proverbial sexto sentido e intuição pertenciam à primeira categoria, enquanto aqueles que captavam traços sensoriais minúsculos e observavam as mudanças no ambiente caíam na segunda categoria. Alguém aprenderia naturalmente o segundo tipo quando estivesse no campo de batalha ou viajando sozinho, mesmo sem dedicar tempo para aprimorá-la. Era uma forma de experiência adquirida por estar em ambientes perigosos. Os homens lagarto eram superiores aos humanos nesse aspecto. Isso porque suas habilidades biológicas, seus sentidos, eram mais aguçados porque viviam em condições mais hostis. Um ser humano normalmente vivia em um lugar seguro que estava longe de monstros, mas os homens lagartos geralmente tinham monstros como vizinhos. No caso de Zariussu, ele era um viajante e, portanto, costumava fazer viagens longas e solitárias. Assim, ele poderia avaliar com precisão as mudanças no ar e no estado de espírito de alguém ou de alguma coisa. Seus olhos se abriram quando ele sentiu uma atenção se filtrando pelo ar. A visão familiar do ambiente, embora ele só tivesse vivido lá por alguns dias, o cumprimentou. Por mais próximo que um humano olhasse, eles não seriam capazes de enxergar dentro do interior sem alguma fonte de luz, mas isso não era problema para os homens lagarto. Ainda assim, não havia nada em comum sobre o lugar. Zariussu olhou ao redor e soltou um suspiro de alívio depois de se certificar que estava tudo normal. Ao mesmo tempo, ele se sentou. Já que era um excelente guerreiro, Zariussu podia passar do estado de sono para completamente acordado em um instante. Seus olhos não seriam sobrecarregados pelo sono e ele poderia acordar pronto para o combate. Isso também foi relacionado ao hábito de sono leve deste homem lagarto. No entanto, Crush não mostrou sinais de se mexer de onde estava dormindo ao lado dele. Tudo o que ela fez foi gemer baixinho quando Zariussu se levantou e ela foi privada do calor de seu corpo. Em circunstâncias normais, Crush não deveria ter percebido a mudança no ar e acordado de seu sono, mas aparentemente não foi o mesmo desta vez. Um sentimento de arrependimento encheu Zariussu. O fardo de Crush era tão grande assim? Quando recordou a noite anterior, ele sentiu que talvez o fardo de Crush fosse maior do que o seu. Parece que a fêmea Crush estava sob mais pressão do que o macho Zariussu durante o processo de derrotar o Lich ancião. Ele gostaria que ela continuasse dormindo, mas ele prestou atenção nos sons ao redor e ouviu muitos homens lagarto agitados. Como ainda estavam em estado de alerta, seria mais perigoso deixá-la dormir do que acordá-la. Crush! Crush! Zariussu sacudiu Crush várias vezes com um pouco de força. Depois de contrair a cauda, ela abriu seus olhos vermelhos. O que foi? Tem alguma coisa acontecendo. Essas palavras tiraram Crush de seu estado meio adormecido para plenamente alerta. A dor congelante jazia ao lado de Chasuryu e depois de segurá-la, ele se levantou, seguido por Crush. Os dois foram para fora e imediatamente perceberam a origem do alvoroço. O céu acima da aldeia estava coberto por uma espessa camada de nuvens escuras. Quando olharam ao longe, perceberam que essas nuvens eram diferentes das nuvens comuns, porque o céu à distância estava limpo e claro. Em outras palavras, isso significava que... São eles de novo. O sinal de outro ataque inimigo. Parece que sim. Crush concordou com a avaliação de Zariussu. Debate eclodia entre os homens lagarto das 5 tribos enquanto olhavam para o céu nublado. No entanto, não havia medo em seus rostos. Isso porque eles alcançaram a vitória mesmo nessas terríveis circunstâncias, e isso os tornou mais fortes. Os dois correram para o portão principal da aldeia, acompanhados pelo som de salpicos de água e lama. Eles passaram por vários homens lagartos se preparando para a batalha, e em pouco tempo chegaram ao seu destino.
Havia muitos homens lagarto guerreiros reunidos no portão principal, e todos estavam olhando para fora. Havia alguns rostos familiares entre eles, incluindo Zembeiro, que havia lutado e sangrado com eles, e o chefe da tribo da presa pequena também estava ao seu lado. Zembeiro acenou para os dois enquanto se aproximava, e então sacudiu o queixo para indicar que deviam olhar para fora do portão. Zariussu e Crush ficaram ao lado de Zembeiro e olharam na direção que ele indicou. Diante deles, do outro lado da fronteira entre o pântano e a floresta, haviam fileiras de esqueletos. Aqueles desgraçados voltaram. Sim, Zariussu estalou a língua em desgosto depois de responder Zembeiro. Eles já esperavam algo do tipo, mas isso foi rápido demais. Eles esperavam que as pesadas perdas que eles haviam infligido no inimigo levariam algum tempo para serem repostas, mas como acabaram de perceber, estavam completamente enganados. O inimigo deles realmente mobilizou um grande exército em pouquíssimo tempo. Mas esses aí parecem mais fracos que os esqueletos que aquele elite ancião lá conjurou. Porém, havia um significado oculto por trás dessas palavras. Zembeiro estava sugerindo que os esqueletos diante deles eram mais fortes que os numerosos esqueletos de antes. Zariussu manteve seus olhos treinados no exército diante deles. Isso era para tentar entender a força de seus oponentes e preparar defesas adequadas. De fato, todos eram criaturas esqueléticas, mas pareciam dramaticamente diferentes dos que haviam combatido anteriormente. Julgando somente pela aparência, a maior diferença estava em seus equipamentos. Os esqueletos anteriores estavam armados apenas com espadas enferrujadas, mas esses tinham conjuntos completos de equipamento. Além disso, eles pareciam mais apresentáveis do que os de antes. Era como se os equipamentos desses novos esqueletos fossem de alta classe. A maioria dos esqueletos estavam equipados com couraças, um escudo triangular invertido em uma mão e os mais variados tipos de armas na outra. Eles tinham até aljavas e arcos nas costas. Esses esqueletos estavam completamente equipados para ataque e defesa e para lutar a curta ou longa distância. E então, havia esqueletos que eram similarmente equipados com couraças, mas ostentavam capas e capacetes vermelhos esfarrapados, empunhando espadas bastardas e escudos redondos. E então, havia o último grupo de esqueletos. Era o menos numeroso, mas o mais bem equipado. Eles usavam conjuntos de armadura douradas e seguravam lanças brilhantes. Nem sequer uma única mancha de sujeira marcava suas brilhantes capas vermelhas. Quando Zariussu os inspecionou, ele percebeu algo. Ele esfregou seus olhos várias vezes, imaginando se estava enganado. No entanto, a realidade diante dele permaneceu como era. isso é... Não pode ser. Isso é ridículo. É impossível. Crush percebeu que Zariussu estava murmurando com uma voz dolorida enquanto ela engasgava em choque. E só então Zembeiro falou. Pois é, vocês também perceberam, né? Sim, isso... Zariussu parou por aí. Ele não queria continuar, não queria terminar o que ia dizer, porque teria medo se continuasse. Mas ele tinha que falar as palavras presas em sua garganta. Aquelas armas, todas elas parecem ser mágicas. Crush assentiu com firmeza, concordando com ele. Todas as armas empunhadas pelo exército de esqueletos eram de natureza mágica. Alguns tinham espadas flamejantes, enquanto outros tinham martelos crepitando com eletricidade. Alguns tinham lanças cujas pontas estavam embanhadas em uma luz verde, enquanto outros tinham foices que pingavam um fluido roxo viscoso. E não para por aí. Saca só aquelas armaduras e escudos. Parece que são encantadas. Zariussu deu uma olhada mais de perto quando ouviu Zembeiro falar, e então ele lamentou em desânimo. Isso porque Zariussu percebeu que aquelas armaduras brilhantes não refletiam a luz do sol, e sim pareciam brilhar de dentro para fora. Mas que tipo de governante poderia equipar um exército desse tamanho com itens mágicos? Se fosse apenas uma questão de encantamentos simples que melhorassem o fio e a durabilidade das armas, isso seria uma coisa. Afinal, Zariussu já ouvira que certas grandes nações podiam acumular quantidades significativas de armas assim depois de um longo planejamento. No entanto, imbuir muitas armas mágicas com propriedades elementais e em tamanha variedade exigia um nível inimaginável de preparação. Zariussu lembrou-se dos anões que Zembeiro havia falado há vários dias.
Os anões eram uma espécie que vivia nas montanhas e possuíam habilidades excepcionais em relação a trabalhos metálicos. Durante uma festa de bebedeira, os anões tinham compartilhado uma lenda heróica, a do imperador que fundou o Império dos Anões. Um herói que usava uma armadura de adamantina, um homem que derrotou dragões sozinho e o artesão mágico dos 13 heróis. Mesmo naquelas lendas não tinham falado de um exército com mais de 5.000 membros equipados com equipamentos mágicos tão primorosos. Nesse caso, o que Zariusu estava observando agora? Isso é um exército lendário? Se eles não vieram de nenhum mito humano, então devem ter vindo de algum tipo de lenda divina. Zariusu estremeceu. Ele percebeu que havia desafiado um inimigo que não só estava além de suas expectativas, mas que nunca deveria ter sido provocado. E mesmo assim, ele reuniu todos aqui com a intenção de morrer. Como alguém que poderia ter criado um plano tão ridículo ter medo agora? Ele já sabia que esse inimigo estava além dos limites de sua imaginação. A questão agora era como eles lidariam com isso. Impossível. Isso deve ser alguma magia de ilusão ou algo assim. Quando todos ouviram as palavras ditas pelo chefe da tribo da presa pequena, o mesmo olhar surgiu no rosto de todos, que parecia dizer: "Do que você está falando?" A oposição não estava se movendo, mas parecia muito real. Eles emanavam uma presença assustadora e não podiam ser meras ilusões. Ainda assim, suas dúvidas foram sinceras. Ele não disse isso porque estava tendo um momento de loucura, mas porque sinceramente duvidava da visão diante dele. E que base você tem para dizer isso? Em resposta a Zariusu, o chefe da presa pequena respondeu com confiança. Enviamos rondas de patrulheiros para o reconhecimento, e ninguém relatou ter visto mortos-vivos assim. É impossível tantos soldados terem passado despercebidos. Todos os batedores que enviamos retornaram com segurança. Entendo seu ponto, mas eu duvido muito que sejam ilusões. Talvez não sejam mesmo. E já que não são, talvez tenham saído da Terra ou algo assim. Um túnel explicaria tudo. Eu não tô nem aí se eles vieram pelo chão ou se bateram asas até aqui. O que eu quero saber é o que vamos fazer com eles. Não parecem que querem lutar, mas também parecem que não estão aqui para negociar. É verdade, mas não acho que eles armariam tudo isso a troco de nada. Zariusu olhou para o exército esquelético. Ele estava procurando por seu comandante. E então, uma rajada de vento congelante soprou sobre eles. Não foi apenas uma rajada, e o vento frio começou a soprar repetidamente. Este vento sobrenaturalmente gélido não era um fenômeno natural. Não havia dúvida de que era o resultado de magia. Vento? Não pode ser. Isso deve ser magia. Como é possível? Crush tremeu enquanto se abraçava. Entretanto, ela não parecia estar fazendo isso só por causa do frio. Então Zariusu perguntou. Crush, qual é a desse vento frio? Zariusu, você pode não acreditar em mim, mas por favor me escute. Eu pensava que as mudanças de antes foram resultados de magia de 4º nível, controlar nuvens. Mas eu estava errada. Controlar nuvens pode conseguir controlar as nuvens, mas não pode gerar ventos frios. Portanto, essa magia não está apenas controlando as nuvens, mas alterando o clima completamente. Em outras palavras, acho que o inimigo está usando uma magia do 6º nível, controlar clima. Crush abaixou a voz para evitar que alguém escutasse o que ela estava dizendo, e então continuou. Mas essa magia está além da minha capacidade, então não tenho muita certeza se isso está certo. Zariusu sabia como as magias de 6º nível eram incrivelmente raras. Essas eram magias que estavam além daquelas usadas por Iguva, o oponente mais forte com quem Zariusu já havia lutado. Esse nível de magia era considerado a forma mais poderosa de magia existente. Então essa é a magia do tal Ser Supremo? Bem, isso explicaria muita coisa. Se ele pudesse usar magia do 6º nível, então o título de Supremo era bem merecido. Ei, prestem atenção lá. Tem alguma coisa estranha vindo. O chamado de Zembeiro chamou sua atenção. Ventos frios não eram vistos por estas bandas. Em outras palavras, uma mudança sobrenatural no ambiente que estava além da capacidade de compreensão deles estava acontecendo. Com isso, o moral dos homens lagarto despencou para o fundo do poço.
Anteriormente, apenas as nuvens haviam desaparecido. Os sacerdotes ainda podiam controlar nuvens se reunissem, construíssem uma enorme fogueira e conduzissem um ritual. No entanto, quando os homens lagartos sentiram o frio acalento desse vento de outono, eles perceberam como o inimigo era poderoso, a ponto de manipular fenômenos naturais que eram normalmente incontroláveis. Mesmo sem as palavras de Crush, o vento que soprava constantemente mostrou claramente o quão poderoso era o seu próximo adversário. Malditos, eles já começaram a se mover. Zariussu cerrou os dentes e suprimiu a vontade de bater sua cauda no chão. O que eles vão fazer agora? Ele pensou. Os homens lagarto guerreiros entraram em pânico quando o exército de esqueletos avançou marchando ao mesmo passo. Pareciam em sincronia, como um metrônomo. Alguns deles até rosnaram em advertência. No entanto, Zariussu ficou perplexo ao observar o movimento do exército esqueleto. Não parece uma marcha de batalha. Assim que Zariussu e Zenbeiro estavam prestes a pedir aos homens lagarto em pânico para se acalmarem, Se acalmem! um grito de tremer o ar foi ouvido. Todos olharam na direção da voz, e seus olhos se fixaram em Chasuryu. Eu repito, se acalmem. A única coisa que podia ser ouvida no silêncio era sua voz digna e confiante, ecoando em seus ouvidos. Não tenham medo, guerreiros. Não desapontem os antepassados que nos observam. Chasuryu passou pelos tranquilos e agora calmos homens lagarto, e chegou ao lado de Zariussu. Irmão, me diga, o que o inimigo fez agora? Anija, eles começaram a se mover, mas não parece uma formação de batalha. Os 500 esqueletos se moveram e formaram 10 fileiras. Mas o que eles estão fazendo? Como se esperassem por essa pergunta, o exército esquelético então se moveu novamente. Com uma coordenação perfeita, eles se separaram em 2 do centro, deixando uma lacuna entre eles. Caberiam aproximadamente 20 esqueletos nesta lacuna. Dentro desse espaço havia uma figura. Não era muito grande, mas mesmo a uma distância de 250 metros, ele era claramente menor que Zariussu. Usava um manto negro e irradiava uma terrível aura de malícia. Parecia ser semelhante ao Lich ancião que ele tinha lutado ontem, então era provavelmente um usuário de magia. No entanto, a principal diferença entre os dois era o poder. Um calafrio percorreu a espinha de Zariussu ao vê-lo. Seus instintos lhe disseram que a diferença entre o ser diante dele e o Lich ancião de ontem era como a diferença entre um guerreiro e uma criança. Mesmo a esta distância, ele podia sentir a presença malévola emanando daquela criatura. Além disso, seu equipamento por si só estava em um nível totalmente diferente. Era como um avatar da morte, um governante da morte. O governante da morte? Essas palavras saíram espontaneamente da boca de Zariussu, descrevendo perfeitamente o monstro diante dele. Na verdade, esse ser era um rei que governava a morte. O que esse governante da morte tinha em mente? Os homens lagarto entraram em pânico assim que olharam para o carrasco de sua extinção. Só então, uma magia de aproximadamente 10 metros de largura se expandiu em torno daquele usuário de magia, como um hemisfério de energia. Nesse hemisfério haviam sigilos translúcidos que se assemelhavam a letras e símbolos, brilhando com uma luz branco-azulada. Esses sigilos mudaram com uma velocidade desconcertante, cada um diferente do outro. A luz azul clara mudava de forma contínua, iluminando o ambiente em um brilho fantasmagórico. Se este não fosse o trabalho de um inimigo, talvez eles pudessem até ter ficado encantados, mas agora eles não estavam com disposição para tais coisas. Zariussu, incapaz de entender o que estava acontecendo, sentiu-se tremendamente confuso. A maioria dos usuários de magia não projetaria matrizes de magia como essas no ar ao conjurar seus feitiços. As ações do inimigo estavam muito além da compreensão de Zariussu. Portanto, ele perguntou à fêmea que sabia mais sobre magia do que ele. Ei, o que é aquilo? Eu não sei. Não tenho ideia do que pode ser. A resposta de Crush soou um pouco assustada. Parece que seu conhecimento de magia a deixava ainda mais assustada com esse fenômeno desconhecido. Assim que Zariussu estava prestes a tentar consolá-la com um afago, o círculo mágico se fragmentou e se transformou em incontáveis partículas de luz que voaram para o céu, talvez por finalmente estar finalizado. E então, esses fragmentos se espalharam pelo ar, como se fosse uma explosão. E então, o lago congelou.
Ninguém tinha ideia do que estava acontecendo. Havia o chefe respeitável Chassuriu, a incrivelmente talentosa sacerdotisa Krushi e o viajante veterano Zariusu, mas mesmo esses indivíduos que eram extraordinariamente talentosos em seus respectivos campos não conseguiam compreender imediatamente o que estava acontecendo no momento. Eles não tinham ideia de por que seus pés estavam presos no gelo. Logo depois que seus cérebros conseguiram analisar os eventos, gritos de desespero soaram. De fato, cada homem-lagarto estava gritando. Até mesmo Zariusu, Krushi, Chassuriu e até mesmo Zembero, o mais bravo de todos, não foi exceção. O terror que brotou das profundezas de suas almas os levou a gritar de medo. A cena diante de seus olhos era horrível demais para suportar. O lago que havia congelado somente uma vez há muito tempo atrás e que nunca congelaria sob quaisquer circunstâncias normais, agora era uma sólida camada de gelo. Os homens-lagarto levantaram apressadamente seus pés. Felizmente, o gelo não estava muito grosso e quebrou imediatamente, mas as partes quebradas imediatamente congelaram de volta. O frio que congelava até os ossos provava que isso não era uma miragem ou uma mera ilusão. Em pânico, Zariusu apressadamente escalou uma parede de terra e olhou ao redor, e então ficou boquiaberto com a visão ridícula à sua volta. Tudo, até onde seus olhos podiam ver, estava congelado. Era impossível imaginar que um lago tão grande pudesse congelar, mas o gelo cintilante diante de seus olhos era a realidade. Zariusu temia pelo seu criadouro de peixes, mas agora não era hora de se preocupar com isso. Não pode ser. Krushi, que havia escalado a parede com Zariusu para olhar em volta, estava tão estupefata quanto ele. Essa fala desanimada veio de sua boca aberta. Muito parecido com Zariusu, ela não podia acreditar no que estava vendo. Isso é um monstro. Zariusu amaldiçoou em voz alta, e ao mesmo tempo ele esperava que sua maldição melhorasse um pouco do terror que crescia em seu coração. Saiam daí, rápido! Gritou Chassuriu. Vários homens-lagarto já haviam colapsado. Os homens-lagarto guerreiros que ainda podiam se mover trabalharam juntos para soltar seus amigos caídos no pântano congelado. Os homens-lagarto que haviam colapsado estavam medrosamente pálidos e tremiam incontrolavelmente. Talvez o frio tenha roubado sua vitalidade. Anija, eu vou dar uma olhada. Com a dor congelante na mão, Zariusu não seria afetado pelos efeitos de um frio desse nível. Não vá. E por que não? Sinto que eles vão fazer algo. Eu proíbo de deixar este lugar. Preste atenção no que eles estão fazendo. Você viajou pelo mundo e acumulou todo tipo de conhecimento. Você é o único que pode lidar com essa tarefa. Os olhos de Chassuriu deixaram Zariusu e ele falou com os guerreiros ao seu redor. Vou lançar uma magia para proteger vocês do frio. Proteção contra energia. Gelo. Agora diga a todos na aldeia para não tocar no gelo. Eu vou te ajudar. Obrigado, Krushi. Cuide de alguns por mim. Cure os que estão em estado crítico. Krushi e Chassuriu começaram a lançar magias nos homens-lagarto que já estavam salvos. Zariusu permaneceu em cima do muro de terra, seu olhar atento concentrando-se na formação inimiga e em cada movimento que faziam. Ele precisava executar a missão que seu irmão mais velho lhe havia confiado. Zembero, que também escalou a parede ao lado dele, observou vagarosamente as forças inimigas. Também não precisa ficar com essa cara séria. É o jeito do seu irmão, não é? Ele confia em você, sabe como é. Mesmo se deixar passar algo, ele não vai brigar com você. O tom relaxado de Zembero ajudou a refrescar a cabeça de Zariusu. Muito parecido com o que eles haviam feito na batalha com o Lich Ancião, eles podiam dividir o fardo entre si e trabalhar juntos enquanto ele supervisionava tudo. Zariusu olhou em volta e notou que os guerreiros estavam subindo no muro de terra para observar o inimigo. De fato, ele não estava lutando sozinho, mas com todos. Parece que aquela força avassaladora, aquela magia, o havia deixado muito perturbado. Zariusu exalou, como se quisesse expulsar o ar impuro acumulado dentro de si. Desculpe. Não há nada para se desculpar. Certo. Que bom que você está aqui, Zembero. De nada, mas não vá esperando grandes coisas se tivermos que fazer trabalho intelectual. Seus olhos se encontraram e eles riram, e então voltaram sua atenção para o inimigo. Mas caramba, aqueles monstros são da pesada mesmo, hein? Sim, eles estão em um nível completamente diferente. O Rei da Morte, arrogante e majestoso, contemplava Zariusu e a aldeia dos Homens-Lagarto, o governante deste mundo e da vida além dele.
O que parecia ser um ser minúsculo à distância parecia ter crescido para dezenas de vezes o seu tamanho real. Aquele deve ser o supremo sei lá o que eles tanto falam. Provavelmente. E espero que ele seja o único deles capaz de congelar um lago inteiro com magia assim. Eu também. A gente não deve passar de formiguinhas para um cara desses. Droga, mas que droga! Todo mundo aqui não passa de bosta para ele. Olha lá, eles começaram a fazer alguma coisa. O usuário de magia que havia congelado o lago levantou a mão que não segurava um cajado e acenou na direção da aldeia. Ele deveria estar dando alguma ordem, foi o que os instintos de Zariel-Su lhe disseram, e no momento seguinte, seus instintos foram validados de uma forma terrível. Oh! Vozes impressionadas vieram de todos os lugares da aldeia. O que é aquilo? Mas que diabos é aquilo? Zariel-Su pensou que eles não podiam fazer mais nada para surpreender ele, mas depois de ver o que aconteceu, ele não pôde deixar de gritar em resposta. Diante de seus olhos havia uma enorme estátua de pedra com um par de braços e pernas. Seu tórax robusto e semelhante a uma muralha pulsava com luz vermelha, como se fosse um batimento cardíaco. Seus membros eram largos e grossos, e seu rosto parecia quase fofo. Bem, teria sido, se a criatura não tivesse mais de 30 metros de altura. Esta enorme estátua de pedra apareceu de repente na floresta. Chamar isso de ilusão seria uma mentira para aceitar a dura realidade. A estátua então se moveu lentamente e retirou um cubo gigantesco de rocha do nada. E então ela o arremessou. Zariel-Su reflexivamente protegeu seus olhos. A morte instantânea aguardava qualquer um que fosse atingido por aquela imensa rocha. A terra estremeceu, e um estrondo violento assaltou Zariel-Su naquele mundo de escuridão. A parede de terra em que ele se apoiava tremeu violentamente. Depois disso, ouviu-se o som de chuva pesada, da areia e detritos que haviam sido lançados acima e agora caíram de volta à terra. Foi tudo acompanhado por gritos de surpresa de toda a aldeia. Eles estavam preparados para morrer, mas não estavam preparados para esse terror inimaginável. A chocante lição de agora fez até mesmo os veteranos de batalha de ontem gritarem como criancinhas. Zariel-Su deu um suspiro de alívio quando percebeu que ainda estava vivo. Quando ele nervosamente abriu os olhos, viu o exército dos mortos-vivos em movimento e percebeu que a gigantesca estátua tinha desaparecido. A enorme rocha agora estava entre as contrapartes. As tropas mortas-vivas se aproximaram da rocha e então se ajoelharam, depois de levantarem seus escudos como se quisessem bloquear o céu. Os outros esqueletos pularam sobre os escudos e, depois de manterem o equilíbrio com agilidade, ergueram os escudos também. No momento em que Zariel-Su percebeu o que o inimigo estava fazendo, ele tremeu dos pés à cabeça, como se tivesse sido atingido por um raio. Uma escada? Eles estão usando esse exército lendário como se fossem degraus? Os esqueletos se aproximaram da rocha gigante com uma velocidade surpreendente, e então a escadaria formada pelo exército de mortos-vivos finalmente tomou forma. Então, os outros soldados mortos-vivos fizeram seu movimento. Eles pareciam mais refinados do que os esqueletos de antes, e havia cerca de 100 deles. Eles seguravam lanças com bandeiras anexadas, do tipo que lanceiros podiam carregar. O tecido vermelho brilhante de suas bandeiras era bordado com o mesmo brasão em todas elas. Suas capas ondulavam ao vento, e esses mortos-vivos marchavam sobre o pântano com uma coordenação imaculada. Eles esmagavam o gelo sob seus pés enquanto avançavam em silêncio. Então, outro grupo de esqueletos marchou sobre o pântano, com os mesmos movimentos fluidos, tendo cuidado de manter o espaçamento adequado do primeiro grupo, e então cruzaram as lanças com as dos guerreiros do lado oposto. As lanças cruzadas formavam uma passagem que levava à enorme rocha. Isso é uma procissão real? Zembeiro estava certo. O governante da morte percorreu o caminho feito pelos mortos-vivos. As silhuetas de várias pessoas eram visíveis atrás dele. Ninguém havia notado a chegada deles antes. Apenas o mover da cabeça do usuário de magia já mostrava um poder insondável. Ele estava vestido com um manto negro que parecia ser feito da própria escuridão, e um brilho de ébano emanava do cajado que ele carregava. Esse brilho se moldava em faces atormentadas de seres humanos que se dissolviam desaparecendo no nada.
Sob o capuz de seu manto havia um rosto esquelético, e dentro de suas órbitas vazias dançavam pontos de luz vermelhas e bruxuleantes. Ele estava adornado com inúmeros itens de joias mágicas, os quais estavam além da compreensão de Zariusu. Ele andava a passos largos com o ar de um monarca. Uma mulher de pele clara seguia atrás desse rei da morte. Ela se parecia com uma humana, mas era diferente em alguns aspectos fundamentais, particularmente os chifres em sua cabeça e as asas em sua cintura. Ela é um demônio? Demônios. Haviam diabos que destruíam com força bruta e espíritos malignos que corrompiam com seu intelecto. Todas essas variantes eram conhecidas coletivamente como demônios. Diziam que eram monstros de crueldade e malícia lendárias, que existiam para destruir todos os seres de boa índole. Seus nomes eram considerados um mau agouro em quase todos os lugares. Zariusu tinha ouvido falar de demônios durante suas viagens. Ele tinha ouvido falar de sua natureza assustadora. Aparentemente, 200 anos atrás, existia um monstro que era um rei dos demônios. Ele ficou conhecido como Deus Demônio e reuniu demônios sob sua bandeira e quase conseguiu destruir o mundo. O Deus Demônio foi finalmente derrotado pelos 13 heróis, e os vestígios dessa batalha ainda podem ser vistos até hoje. Se os mortos-vivos eram monstros que odiavam os vivos, então os demônios eram monstros que queriam fazer os vivos sofrerem. Por trás do demônio havia um par de gêmeos elfos negros e depois uma garota de cabelos prateados. Além dela, havia um monstro de aparência sinistra que flutuava no ar e finalmente um ser de cauda que se assemelhava a um humano. O monstro assustador por si só não parecia muito forte, mas a ponta da cauda dos homens-lagarto começou a tremer apenas olhando para cada um deles. Seus instintos primitivos gritavam para fugirem o mais rápido possível. O grupo avançou em silêncio, passando sob as lanças e bandeiras e então subindo as escadas que conduziam até a imensa rocha. Eles pisaram sobre os soldados mortos-vivos sem qualquer hesitação, parecendo reis e rainhas no topo da enorme rocha. O Rei da Morte então acenou com sua mão, e em um instante, um trono alto e luxuoso que brilhava com uma luz negra apareceu, e o Rei da Morte sentou-se prontamente sobre ele. Atrás deles, as pessoas que pareciam ser seus confidentes formaram uma fila, olhando para a aldeia como se estivessem esperando alguma coisa. No entanto, eles não fizeram nada além disso. O que estava acontecendo? Vários homens-lagarto olharam desconfortáveis um para o outro, e no final, eles finalmente decidiram deixar os mais sábios de seus membros falarem. Ei, Zariusu-san, o que faremos agora? Vamos nos preparar para fugir? A voz que fez essa pergunta estava totalmente desprovida de espírito de luta. Sua cauda caída falou as palavras que estavam em seu coração. Não há necessidade. Você está lembrado daquele Lich ancião que a gente derrotou? Então, esse usuário de magia aí ultrapasse muito aquele Lich ancião. Então seria brincadeira de criança ele nos matar mesmo a essa distância. Eu tenho certeza de que se ele chegou até aqui, ele está para nos dizer alguma coisa. Olhares de compreensão apareceram nos rostos dos homens-lagarto. Depois disso, os olhos de Zariusu ficaram firmemente fixos no grupo diante deles. Ele era como um camponês olhando para um rei, enquanto examinava incensamente os monstros no topo daquela enorme rocha. Ele não queria deixar nada passar despercebido. Agora que estavam bem mais perto, ele podia examiná-los em detalhes, até mesmo a direção para onde estavam olhando. Aquele rei da morte os olhava nos olhos. Os elfos negros não pareciam particularmente hostis. A garota de cabelos prateados tinha um sorriso de escárnio no rosto. A expressão gentil da demônia era paradoxalmente arrepiante. A expressão do monstro assustador que flutuava era ilegível. Já os olhos do homem de cauda estavam desprovidos de qualquer emoção. Depois que eles estudaram um ao outro por algum tempo, o Rei da Morte mais uma vez levantou até a altura do peito. Vários homens-lagarto agitaram as caudas violentamente ao notarem. Não tenham medo. Não nos envergonhem diante de nossos oponentes. A crítica afiada de Zariusu levou todos os homens-lagarto a se endireitarem e estufarem seus peitos. Várias nuvens negras apareceram diante do Rei da Morte, 20 no total. Elas giravam sem parar, crescendo cada vez mais até formarem uma única nuvem de névoa negra, com cerca de 150 centímetros. Logo, inúmeros rostos assustadores apareceram em suas superfícies. Isso é
Zariusu recordou os monstros que vieram para as aldeias como mensageiros e as criaturas mortas-vivas que ele tinha visto durante suas viagens. Crush já havia explicado isso antes, mas era muito difícil ferir monstros incorpóreos sem a ajuda de armas encantadas, armas feitas de materiais especiais, magia ou artes marciais específicas. Mesmo juntando todas as tribos de homens-lagarto, eles teriam apenas algumas armas mágicas entre si. Em outras palavras, apenas derrotar uma dessas coisas já seria muito desafiador. Então, como enfrentar um inimigo que poderia conjurar casualmente 20 desses monstros com um acenar de sua mão? Então, quando falam em controlar a morte, é disso que estão falando. O inimigo deles era um monstro incrivelmente poderoso. Alguém que até aquele poderoso Lich ancião havia jurado lealdade. Zariusu pensou desanimado para si mesmo. O Rei da Morte então murmurou algo, e então estendeu a mão, como se estivesse ordenando um ataque. Os monstros então voaram para cercar a aldeia e começaram a recitar em uma só voz. Nós, por meio deste, retransmitimos a vontade do Ser Supremo. O Ser Supremo solicita um diálogo. Despache seus representantes imediatamente. Qualquer atraso só irá incorrer na ira do Ser Supremo. Depois do monólogo, os mortos-vivos incorpóreos retornaram para o lado de seu mestre. O quê? Foi só para isso? Zariusu perguntou com uma expressão idiota em seu rosto. Ele enviou mortos-vivos tão poderosos como meros mensageiros? No entanto, a coisa mais inacreditável foi o que veio a seguir. Depois de receber instruções do governante da morte, a garota de cabelos prateados atrás dele bateu palmas com força. E com esse aplauso, todos aqueles mortos-vivos foram aniquilados de uma só vez. O quê? Zariusu não conseguiu conter seu grito de choque. Aqueles monstros convocados não foram banidos, e sim completamente destruídos. Clérigos eram capazes de destruir mortos-vivos, porém apenas conseguir bani-los já era bem difícil. Se um clérigo fosse suficientemente poderoso, não só podia os banir, mas também os destruir. No entanto, fazer isso com vários de uma só vez exigiria muito poder. Em outras palavras, a moça de cabelos prateados era uma serva tão poderosa quanto o Rei da Morte. Sendo esse o caso, as pessoas ao lado dela poderiam ser igualmente punjantes. Zariusu não pôde deixar de rir. Isso era apenas esperado. O que mais ele poderia fazer numa situação dessas se não rir? Eles eram muito mais poderosos que eles. Irmão? Sim, Anija. Zariusu olhou para baixo em resposta ao chamado de seu irmão e viu que Chasuryu e Crush estavam no sopé do muro. Os dois subiram na parede de terra e juntos olharam para o usuário de magia inimigo. Crush se forçou no espaço entre Zariusu e Zenbeiro, quase fazendo Zenbeiro cair. No entanto, ele não deu muita bola. Então aquele é o general inimigo? Parece tão poderoso que só de olhar já fico arrepiado. Ele lembra um pouco aquele Lich ancião que você derrotou, mas não há como comparar a força deles. Desse cara é muito além. Anija, vocês já acabaram o que estavam fazendo? A maior parte. Crush e eu esgotamos nossa mana. E depois de ouvir os mensageiros, sentimos que seria melhor dar prioridade nisso. Mas falando daqueles mensageiros, Zariusu, estaria disposto a vir comigo? Zariusu olhou em silêncio para Chasuryu e depois assentiu profundamente. Chasuryu pareceu brevemente desconfortável, mas retomou sua expressão habitual imediatamente, tão rápido que ninguém percebeu a mudança em sua expressão. Eu sinto muito. Não se preocupe, Anija. Chasuryu saltou do muro de terra com esse pedido de desculpas, aterrissando na lama congelada da margem. Então vamos nessa. Tenha cuidado. Zariusu abraçou Crush com força e então pulou no pântano seguindo seu irmão. Zariusu e Chasuryu pisaram na fina camada de gelo que cobria o lago. Depois de deixar o portão principal, Zariusu pôde sentir que a comitiva do Rei da Morte estava os encarando. Era como se seus olhares exercessem uma pressão física que ele podia sentir. Ele também podia sentir os olhares inquietos atrás dele, e o mais preocupado deles provavelmente pertencia a Crush. Zariusu lutou contra o desejo de ficar com ela, e só então Chasuryu falou. Eu realmente sinto muito. Por que, Anija? O que foi? Se as negociações derem errado, eles podem nos matar para nos fazer de exemplo.
Zariusu estava preparado para isso. Foi por isso que ele abraçou Krush com força antes de ir. Eu já sei disso, Anísia, mas vendo os números do inimigo, eu não deixaria que você viesse sozinho. Se apenas um de nossos membros fosse, é bem capaz deles pensarem que somos pretensiosos. Zariusu era um indivíduo famoso entre os homens lagarto, um sujeito ideal para negociações. Contudo, ele era um viajante, e sua morte não prejudicaria os homens lagarto como um todo. Deste ponto de vista, não haveria arrependimentos se ele morresse. Mesmo se um herói falecesse, a tribo ainda poderia continuar lutando enquanto houvesse outros chefes por perto. No pior dos casos, havia a possibilidade de perderem a dor congelante, e sem isso, eles seriam incapazes de resistir ao frio do lago. Os dois caminharam em silêncio, cada passo os levando para mais perto da morte. Eles então alcançaram a escadaria de mortos-vivos que conduzia ao trono e elevaram suas vozes. Se o trono tivesse sido colocado mais para trás, talvez eles pudessem subir, mas dado que estava situado na borda da rocha, provavelmente significava que eles não queriam deixar os homens lagarto subirem. Afinal de contas, os reis tinham que ter uma vantagem de comando. Regras assim não existiam entre os homens lagarto, mas muitas espécies tinham a prática comum de seres superiores olharem para baixo quando se dirigiam aos seres inferiores. É claro que isso seria muito rude se eles tivessem vindo apenas para dialogar. Em outras palavras, o diálogo era apenas um nome bonito para o que iria acontecer. Não havia intenção de falar com eles em pé de igualdade. Na verdade, se eles estivessem esperando um tratamento de igual para igual, seria um atestado de ignorância. Zariusu e os outros poderiam ter vencido a batalha anterior, mas depois de ver o conjunto de seres acima, sobre aquela imensa rocha, até mesmo eles seriam forçados a concluir que sua vitória anterior não tinha qualquer significado. Não passou de brincadeira de criança. Estamos aqui. Eu sou Chasuryu Shasha, representante dos Homens Lagarto, e ao meu lado está o maior herói dos Homens Lagarto. Eu sou Zariusu Shasha. Mesmo assim, não havia lisonja em suas vozes estridentes. Eles sabiam que foi um gesto tolo, mas tinham sido as últimas gotas de dignidade que ainda possuíam. A batalha anterior poderia ter sido uma demonstração secundária aos olhos de seus oponentes, mas eles não podiam manchar o orgulho dos guerreiros que haviam perecido em campo de batalha. Não houve resposta. O Rei da Morte simplesmente moveu a cabeça para olhá-los do alto de seu trono, olhando-os sem nenhuma reserva. Não havia sinal de que ele faria qualquer movimento. Quem os respondeu foi a demônia de asas negras. Nosso mestre sente que vocês não adotaram uma postura suficientemente respeitosa. O quê? Depois de ouvir suas vozes cheias de dúvidas, ela falou para o ser de cauda que parecia um homem humano. Demiurgo? Ajoelhem-se! Zariusu e Chasuryu de repente caíram de joelhos, suas cabeças afundadas no pântano. Pareceu um movimento perfeitamente natural para os espectadores. A lama esfriava seus corpos e o gelo quebrado imediatamente congelou mais uma vez. Eles não aguentaram. Não importava o quanto tentassem, seus corpos não se moviam nem 1 centímetro. Era como se um par de mãos enormes e invisíveis estivesse pressionando-os e tirando a liberdade de seus corpos. Não resistam. No instante em que a voz penetrava de novo em seus ouvidos, Zariusu e Chasuryu sentiam como se seus corpos estivessem sob controle de outro cérebro, um órgão invasor que recebia ordens de outros e que seus corpos obedeciam sem hesitar. Depois de ver seus corpos impotentes ajoelhados pateticamente na lama, a demônia pareceu bastante satisfeita e então relatou ao seu mestre. Agora sim, Ain-sama, eles estão prontos para ouvi-lo. Obrigado. Agora levantem suas cabeças. Vocês têm permissão para levantar suas cabeças. Zariusu e Chasuryu levantaram as cabeças, a única parte de seus corpos que podia se mover, e ergueram os olhos como se estivessem desesperados para ver seu rei. Eu sou Aizongon, mestre da grande tumba de Nazarick. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer-lhes por me ajudarem a concluir meu experimento. Um experimento? Você matou nosso povo e ousa dizer que é um experimento? O ressentimento de Zariusu abanou as chamas da raiva em seu coração, mas ele resistiu. Afinal, agora não era hora de fazer cena. Bem, indo direto ao ponto, se submetam ao meu reinado. O usuário de magia chamado Ainz levantou a mão, silenciando Chasuryu, que estava prestes a falar.
Chassuryu sabia que tentar falar agora não era uma ideia sábia, e só restou ficar de boca fechada. Entretanto, vocês derrotaram um de meus exércitos e não estão dispostos a serem governados por mim. Portanto, atacaremos novamente em 4 horas. Se puderem ganhar, jamais ousarei ir contra vocês de novo. De fato, irei ressarci-los por todos os males e prejuízos que causei caso vocês vençam. Posso fazer uma pergunta? Está bem. Pergunte o que lhe anseia. Será o senhor o líder do ataque, Cão Dono? A garota de cabelo prateado atrás dele franziu a testa, enquanto o sorriso da demônia tomou um ar malévolo. Talvez elas estivessem descontentes com a adição do honorífico impróprio. Ainda assim, não fizeram nada fora do comum, possivelmente porque seu mestre não tocou no assunto. Ainz as ignorou e continuou falando. Não, eu não me intrometerei nisso. O atacante será um de meus homens de confiança. Ele e somente ele. Seu nome é Cocytus. Quando Zariusu ouviu isso, um profundo sentimento de desespero o preencheu, como se fosse o fim do mundo. Se Ainz atacasse com um exército, os homens lagarto poderiam ter uma chance de vitória. Em outras palavras, ele prolongaria um sofrimento que chamou de experimento. Talvez alguns pudessem escapar, e até mesmo uma escassa e fugaz chance de vitória poderia existir. Mas, curiosamente, Ainz havia dito que não despacharia um exército, apenas um soldado. Montaram um grande exército só para se mostrarem, e mesmo com tudo isso, apenas um os atacaria. A menos que fosse algum tipo de punição, as palavras de Ainz significavam que ele estava absolutamente confiante na vitória desse indivíduo. Alguém digno da confiança absoluta desse poderosíssimo Rei da Morte? A conclusão que restara concluía que o ser em questão era incrivelmente poderoso, a ponto dos homens lagarto não terem esperança de vitória. Nós nos rendemos. Seria chato demais se vocês se renderem sem lutar. Então lutem com tudo. Isso fará de nossa vitória algo mais saboroso. Ainz interrompeu Chassuryu, impedindo-o de falar. Você vai querer nos fazer de exemplo, seu desgraçado? Zariusu o amaldiçoou por dentro. A realidade era que o forte usaria a morte para lavar a mancha de sua derrota pelos fracos. Em outras palavras, eles realizariam um sacrifício vivo. Isso seria uma demonstração de domínio absoluto, projetado para eliminar qualquer traço de rebelião ou resistência dentro dos homens lagarto. Isso é tudo o que tenho a dizer. Enfim, esperarei ansiosamente pelos eventos daqui a 4 horas. Um momento, por favor. Este gelo vai derreter? Independente se eles ganhassem ou perdessem, seria muito difícil para os homens lagarto sobreviverem com um lago congelado. Ah, sim, eu quase me esqueci. Ainz respondeu casualmente e continuou. Eu apenas queria evitar que minhas vestes manchassem nesse pântano. Dissiparei a magia logo depois que eu sair. O quê? Zariusu e Chassuryu ficaram tão chocados que não conseguiam falar. Na verdade, eles se perguntavam se tinham entendido direito o que ele havia dito. Ele congelou o lago só porque não queria se sujar? Algo tão inacreditável estava ficando quase cômico. Eles estavam indo contra alguém que poderia moldar o mundo a seus caprichos com o menor dos esforços. Eles estavam no caminho de uma entidade desse calibre. Zariusu e Chassuryu sentiram um terror similar à vez que ficaram sozinhos quando eram crianças. Até breve, homens lagarto. Gate! Tendo dito suas palavras, Ainz acenou com a mão e um portal de escuridão apareceu na frente do trono. Ele então entrou no portal e desapareceu na escuridão. Adeus, homens lagarto. Tchauzinho, homens lagarto Sans. Até mais, Lizard Man. As duas mulheres e um dos elfos negros se despediram dos homens lagarto em um tom desinteressado antes de entrarem na escuridão atrás de Ainz. Então, tchau. Se cuidem. Eu também me despeço. O monstro assustador desapareceu na escuridão depois da garota elfa negra. Estão livres agora. Bem, espero que nos entretenham, homens lagarto. Finalmente, o homem de cauda entrou na escuridão. Houve um som suave, e a força que prendia os dois desapareceu com ele. Zariusu e Chassuryu permaneceram ajoelhados na lama onde haviam sido abandonados, sem força para se levantarem. Eles nem prestaram atenção na dor contínua que vinha do frio congelante que entrava neles. Isso porque o choque que acabaram de sentir excedia em muito qualquer dor física.
Desgraçados. Essa frustração incaracterística de Chassuriu foi preenchida com uma mistura complexa de emoções. Vários chefes que haviam subido nos muros de terra para evitar o frio os deram boas-vindas quando eles voltaram. Não havia outros homens lagarto por perto. Eles provavelmente fizeram isso porque estavam ansiosos para discutir assuntos em particular. Sentindo isso, Chassuriu decidiu não medir as palavras e disse-lhe os eventos do diálogo que não havia sido realmente um diálogo. Não houve grande reação à sombria narrativa de Chassuriu, apenas uma leve surpresa, provavelmente porque já esperavam uma conclusão assim. Entendi. Mas o gelo vai derreter mesmo, né? Não dá nem pra lutar pisando naquilo. Sim, ele disse que derreteria o gelo. Foi isso que vocês ganharam na negociação? Chassuriu não respondeu à pergunta do chefe da presa pequena. Ele apenas sorriu. O chefe entendeu o que isso significava e balançou a cabeça em resignação. Enquanto vocês estavam nas negociações, nós fomos olhar os arredores e encontramos traços do inimigo nas margens do lago. Provavelmente tropas mortas-vivas. Com toda certeza já nos cercaram e estão aguardando ordens. Imagino que inimigo não vai nos deixar fugir. Eles estão levando isso bem a sério. Pois é, também acho. Os 4 chefes que não participaram suspiraram profundamente. Provavelmente chegaram à conclusão de que teriam mais sacrifícios. E então, o que a gente faz? Mobilizem todos os guerreiros, enquanto aos que estão aqui presentes. Anísia, você pode permitir que apenas 5 participem? Zariusu disse enquanto olhava para a desnorteada Crush pelo canto do olho. Era como se ele estivesse implorando a todos os machos presentes. Se o objetivo do inimigo é demonstrar poder, não faz sentido exterminarem o nosso povo. Se for o caso, precisamos ter alguém capaz de liderar os homens lagarto sobreviventes. Se todos aqui morrerem, será um grande golpe no futuro dos homens lagarto. Ele tem razão. O que acha, Chassuriu? Sim, Zariusu, você está certo. Os 2 chefes olharam para Zariusu e Crush e então assentiram. Parece bom. Eu aprovo essa ideia. Depois de receber a aprovação de Zenbeiro, o último chefe que faltava, Chassuriu não conseguiu mais encontrar qualquer razão para negar o pedido de seu irmão mais novo. Então está decidido. Eu também pensei que alguém teria que permanecer vivo para liderar as tribos unidas. Crush deve se sair bem com esse dever. Talvez o albinismo dela possa afetar seus deveres, mas seus poderes de sacerdotisa são insubstituíveis. O quê? Não, esperem, por favor, eu também quero lutar. Crush gritou enquanto protestava contra sua exclusão da batalha. Até porque, se um de nós tem que ficar para trás, não seria melhor se fosse o Chassuriu? Ele é o chefe que todos mais confiam. É precisamente por esse motivo que ele não pode ficar. O inimigo quer nos amedrontar, nos tornar dóceis, e para isso vai usar tudo o que quiser. Então acha mesmo que eles poupariam um homem lagarto capaz de inspirar a esperança de dias melhores? Eu creio que não. E também, a Crush é a chefe menos popular por causa do albinismo dela. Crush então ficou muda. Era um fato indiscutível que os outros pensavam mal dela por causa de sua condição. Crush sabia que não poderia convencer os outros e em vez disso virou-se para Zariusu. Mas eu quero ir também. Quando você me chamou aqui, eu já havia aceitado o meu destino. Por que invento uma coisa dessas agora? Naquele momento eu pensei que todos nós poderíamos morrer. Mas agora tenho uma chance de que pelo menos um de nós pode viver. Você só pode estar de brincadeira. O ar pareceu tremer, como se em resposta à raiva de Crush. O som de tapas ressoou na parede de terra, enquanto a cauda de Crush se debatia violentamente nas garras de suas emoções. Zariusu, vá convencê-la. Vejo você em 4 horas. Chassuriu se afastou, deixando essas palavras para trás. Então ouviu o som de gelo rachando e salpicos de água. Os outros 3 chefes saltaram do muro de terra, seguindo atrás de Chassuriu. Zenbeiro acenou para os 2 que permaneceram enquanto ele saía. Depois de vê-los partir, Zariusu virou-se para Crush. Crush, por favor, entenda. Entender o quê? Você não pode perder. Se eu ajudasse com os meus poderes de sacerdotisa, poderíamos vencer. Essas palavras soavam incrivelmente vazias. Até mesmo Crush não conseguiu acreditar no que acabara de dizer. Eu não quero que a fêmea que eu amo morra. Por favor, conceda o último desejo deste macho tolo. Crush abraçou Zariusu com uma expressão de pesar em seu rosto. Você é muito egoísta. Eu sei. Eu sinto muito.
Você vai morrer. Eu sei. De fato, as chances de sobrevivência eram muito pequenas. Não, ela podia concluir que eram inexistentes. Você entra na minha vida em uma semana, me faz te amar e agora quer que eu te veja morrer? Eu sinto muito. Conhecer você foi a minha alegria e a minha perdição. Krush abraçou Zariusu com força, como se ela nunca fosse deixá-lo ir. Zariusu não podia falar. O que ele deveria dizer? O que ele poderia dizer? Sua mente girava em torno da mesma pergunta. Depois de algum tempo, Krush levantou a cabeça, com o rosto cheio de determinação. Uma onda de inquietação tomou conta de Zariusu. Ele tinha a sensação de que Krush insistiria em segui-lo. E então, Krush lançou um ultimato simples e vigoroso. Me engravide. O quê? Agora!